Estamos de volta para mais um encontro e nessa aula a gente vai dar início às soluções dos problemas do capítulo 5 do nosso livro-texto, Um Círculo Matemático de Moscou. O problema número 1 diz que todos os lados de um quadrilátero são congruentes. Um quadrilátero é uma figura plana com 4 lados. E dizer que esses lados são todos congruentes quer dizer que eles têm todos a mesma medida. E aí o problema pergunta se, nessas condições, a gente pode afirmar que esse quadrilátero é um quadrado. Então, como de costume, eu vou sugerir que você pause o vídeo e volte daqui a pouquinho para ver a nossa solução. A gente vai começar a nossa discussão a partir de um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é um triângulo que tem os seus lados, os 3 lados, congruentes, ou seja, eles têm todos a mesma medida. Então, a medida desse lado, o tamanho, é igual à medida desse lado, que é igual ao tamanho desse lado. E agora, eu quero que você imagine que a gente tirou uma cópia desse triângulo e colocou essa cópia voltada para baixo, como eu vou fazer aqui, ó. Como esse triângulo que está de cabeça para baixo é uma cópia do triângulo que estava aí anteriormente, o original, então eu posso dizer que essa medida aqui é igual a essa que está aqui em cima. E essa medida aqui é igual a essa que está aqui em cima. Se a gente apagar esse segmento aqui, a gente vê claramente a construção de um quadrilátero que tem todos os lados com a mesma medida, ou seja, os lados congruentes. Agora, será que isso é um quadrado? Você aí já está vendo que não. Porque para ser um quadrado, não basta ser um quadrilátero com lados congruentes. Ele também precisa ter todos os ângulos iguais. E todos eles iguais significa que todos eles têm que medir 90 graus. E não é isso que acontece aqui. Como esse aqui era o ângulo de um triângulo equilátero, esse ângulo vale 60 graus. Pelo rebatimento, eu sei que esse daqui de baixo também vale 60 graus. E como aqui você tem, na verdade, a junção de um ângulo de 60 graus do triângulo original e o ângulo de 60 graus da cópia que a gente desenhou para baixo, você está vendo que esses dois ângulos aqui, eles medem 120. Portanto, os ângulos desse quadrilátero não são iguais, o que prova que isso aí não é um quadrado. Na verdade, essa figura é um losango. Aliás, essa é uma estratégia para a gente provar que afirmativas não são verdadeiras. Basta que a gente encontre um contra-exemplo. Então, quando a gente tem uma afirmação e a gente quer provar que isso é falso, basta você criar um contra-exemplo e aí você mostrou que aquela afirmativa é falsa. O problema número 2 diz pra gente que é uma turma com 25 alunos e nos pergunta de quantas maneiras diferentes podemos escolher um representante e um monitor para essa turma. Esse é um problema de contagem. Se você não tem ideia de como começar esse problema, eu sugiro que você faça o mesmo que eu quando eu não sei começar um problema de contagem. O que eu faço é estudar o problema. O que isso quer dizer? Eu vou escrevendo cada uma das possíveis respostas, das possibilidades pedidas no enunciado do problema. É claro que fazer isso com 25 alunos vai dar um trabalho danado, você vai escrever para burro. Então, uma outra coisa que eu faço, um recurso que eu uso quando eu resolvo estudar um problema é diminuir esse problema. Mas cuidado para não diminuir demais. Então, eu vou sugerir a você que estude esse problema temporariamente com 4 alunos, que nós vamos representar pelas letras A, B, C e D. E aí, nós vamos pausar o vídeo e eu sugiro que você tente escrever todas as duplas
de representante com monitor, usando as letras como referência. Eu vou construir aqui junto com você uma tabela com as possibilidades. Em cima eu vou escrever uma possibilidade para o monitor e a outra uma escolha para o representante. Então, uma delas pode ser o A como monitor e o B como representante. Uma segunda possibilidade é ter o A como monitor e o C como representante. Eu ainda posso colocar o A como monitor e o D como representante. Note que, ainda que o monitor seja o mesmo, a dupla escolhida, monitor-representante, é diferente. Por isso eu estou contando como casos diferentes. Eu posso colocar o B como monitor e o A como representante, o B como monitor e o C como representante, ou ainda B com D. Eu posso também colocar o C como monitor e o A como representante, ou fazer a dupla CB, ou fazer a dupla CD. E ainda existem as possibilidades D com A, D com B e D com C. É bacana você perceber que, para cada escolha de monitor, nós temos 3 possibilidades para escolher o representante. Veja, se o monitor for o A, os representantes podem ser B, C ou D. Eu tenho 3 opções. Se o monitor for o B, eu também tenho 3 opções para o representante. O mesmo acontece com a escolha de C como monitor. E também se o monitor for o D. O que mostra que a resposta para essa pergunta é 12. Mas eu estou mais preocupado aqui que você perceba qual é o mecanismo de contagem. Então, o mecanismo de contagem é o seguinte. Primeiro, a gente vai pensar no monitor. Eu estou te mostrando agora como resolver o problema sem escrever todas as possibilidades. Vou pensar em quantas são as possibilidades de se escolher um monitor. Se eu tenho as 4 pessoas à disposição, eu posso escolher qualquer uma delas. Então, eu tenho 4 opções para escolher o monitor. Em seguida, eu vou escolher um representante. E aí eu já não tenho mais 4 pessoas à disposição, porque um ocupou o cargo de monitor. Então, sobraram 3 pessoas. Portanto, para escolher o representante, nós só temos 3 opções. Daí, basta multiplicar o 4 pelo 3, que a gente encontra a resposta. O nome dessa técnica é princípio fundamental da contagem. Há uma segunda pergunta nesse problema, que é de quantas maneiras é possível escolher entre os alunos 2 monitores. Eu continuo pensando numa turma com 4 alunos e estou aproveitando o quadro que a gente usou anteriormente. Só que a diferença é que agora eu não vou escolher um monitor e um representante. Eu vou escolher 2 monitores. Que diferença isso faz? Bom, no caso anterior, essa situação aqui e essa representavam coisas diferentes, porque nós tínhamos aqui o A fazendo papel de monitor e o B fazendo papel de representante. E aqui nós tínhamos o B como monitor e o A como representante. Então, eram casos diferentes. Só que agora, como eu estou escolhendo 2 monitores, esses 2 casos marcados aqui representam rigorosamente a mesma coisa. Os 2, tanto o A quanto o B, são monitores. Então, eu não preciso mais, ao contrário da pergunta anterior, eu não preciso mais contar B com A, porque isso já está contado aqui. Se eu deixar o B com A ali, eu vou contar a mesma dupla de monitores 2 vezes. Essa repetição, essa duplicidade de contagem vai acontecer em outros casos, perceba.
o A com C aparece aqui, onde tem C com A. O A com D aparece ali D com A. O B com C vai aparecer aqui, ó, C com B. O B com D vai aparecer aqui, vou cancelar, e por último eu tenho CD, repetido aqui, D com C. Portanto, para essa segunda pergunta, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. É natural, porque a pergunta anterior tinha como resposta 12. E nós estamos vendo que agora todas as montagens são contadas com duplicidade, então basta dividir por 2. Então, a estratégia de contagem para esse tipo de problema é: vou escolher o primeiro monitor. Quantas opções eu tenho? 4. Vou escolher o segundo monitor. Bom, como uma das pessoas já foi escolhida, só sobraram 3 opções. Então, você de novo vai usar o princípio fundamental da contagem, só que agora você tem que perceber que essa contagem está causando uma duplicidade. Basta, então, dividir essa conta por 2, que você vai encontrar o resultado correto. Há ainda uma terceira pergunta nesse problema, que é de quantas maneiras podemos escolher 3 monitores, pensando ainda numa turma com 4 alunos. Eu vou usar uma estratégia parecida com a estratégia utilizada para 2 monitores. Então, vamos juntos. Na hora de escolher um monitor, eu tenho 4 pessoas à disposição, então aqui são 4 opções de escolha. E aí, quando eu vou escolher o próximo monitor, uma pessoa já foi escolhida para ser monitor, então sobraram 3 opções. E aí eu ainda tenho que escolher mais um monitor, só que daquelas 4, 2 já foram escolhidas, sobraram 2 pessoas para serem escolhidas, para ficarem à disposição. Então, como nós fizemos anteriormente, nós multiplicamos o 4 por 3 por 2. Para por aqui. Perceba que essa conta está dando 24. São exatamente os 24 casos que estão escritos aqui. Acontece que, num problema em que nós temos que escolher 3 monitores, escolher ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA é exatamente o mesmo trio de monitores. Para cá já é diferente, porque agora são as pessoas A, B e D. Mas, se você escolhe A, D e B, ou B, A e D, ou B, D e A e todas as demais aqui, você tem o mesmo trio representado 6 vezes aqui. Então, perceba que a nossa conta corresponde aos 24 casinhos aqui. Mas esses 24 casinhos têm contagem em multiplicidade. Na verdade, nós só conseguimos fazer 1, 2, 3, 4 grupos diferentes de 3 monitores. E como é que a gente faz para transformar esse 24 em 4? É só a gente pensar o seguinte: por que a contagem em multiplicidade aconteceu? Porque em cada um dos 4 grupos, os 3 indivíduos escolhidos começaram a rodar e trocar de posição. E aí você percebe que eles trocam de posição de 6 maneiras diferentes. Então, cada grupo foi contado 6 vezes aqui. Portanto, para corrigir a nossa conta, basta dividir por 6. O resultado do numerador nós já sabemos, era 24. Dividido por 6, resultado é 4. Agora que a gente aprendeu como trabalhar sobre um problema desse tipo, a gente pode responder ao problema com 25 alunos, que é o problema original. Então, a primeira pergunta, que é de quantas maneiras podemos escolher um monitor e um representante, a gente já sabe como é que faz. Multiplica 25 por 24.
Na hora de escolher o monitor, eu tenho 25 opções. Na hora de escolher o representante, sobraram 24. E o produto disso dá 600. A segunda pergunta, que é escolher 2 monitores, o processo é similar. Eu vou fazer 25 vezes 24, que foi a conta da pergunta anterior, só que eu sei que, como eu estou escolhendo 2 monitores aqui, isso provoca uma contagem em duplicidade. Então, a gente desfaz essa duplicidade dividindo por 2. E aí isso vai dar 300. E, no caso de 3 monitores, a gente vai multiplicar 25 por 24 por 23. Nesse caso, a gente vai até o 23, porque são 3 pessoas a serem escolhidas. E a gente já aprendeu que, ao escolher 3 monitores, o fato de serem 3 monitores, isso provoca uma contagem em multiplicidade. E aí, cada um dos trios acaba sendo contado ali, naquela continha que está escrita lá, 6 vezes. Então, a gente elimina a multiplicidade dividindo por 6. Aqui eu vou ter 600 vezes 23. E eu posso simplificar os 600 com esse 6, que vai dar 100. E aí a resposta vai dar 2.300. Espero que você tenha gostado e espero você para um próximo encontro.